Criatório Mal-Assombrado apresenta. Fala, gurizada, tudo certo? Criatório Mal-Assombrado aqui, né? Para quem já conhece o nosso criatório, né? Quem já comprou ovos, já adquiriu aves, sabe que nosso criatório trabalhava com a parte de aves combatentes, tanto de genética para o esporte quanto aves exóticas. E hoje a gente está aqui para apresentar uma nova raça, onde a gente parou a criação de aves combatentes e iniciou essa criação de mini índio combatente ou mini mura, né, e coxamos. O que seria? Ele não é uma raça para combate, tá? Ela é uma raça para ornamentação, para bonito, para beleza, partindo da inspiração de produzir um mini galo mura, um mini índio nacional, apresentando as mesmas características, as mesmas colorações, os mesmos tipos, tudo do nosso galo combatente, certo? Não é uma raça registrada, uma raça confirmada, mas que tem e hoje poderia ser registrada pela quantia de criadores que temos no nosso Brasil. Mas no centro do Brasil, né? Norte e sul do Brasil ainda é um pouco escasso, o pessoal ainda não tem conhecimento sobre essa ave, né? Que ainda não é uma raça confirmada. Então é o projeto mini índio, né? Combatente. Aqui está a ave, tá? Essa ainda é uma ave um pouco grande, mas como vocês podem ver é uma ave bem pequena. Esse é um macho reprodutor nosso aqui do criatório. Ele tem aproximadamente seus 750, 800 gramas pela última pesagem, certo? Um galinho prata. Aqui nós temos a galinha, tá? Uma galinhazinha de 650 gramas. No vídeo parece ser grande, mas na verdade são bem pequenos e essa ainda é barbuda. Esse é praticamente o padrão que a gente procura nos mini índios, certo? Essa ainda tem a canela branca, né? Uma fêmea alta, bonita, rabo comprido, entendeu? Uma fêmea esguia. É isso que a gente procura, tudo exatamente como se fosse na ave mura, no galo combatente, a gente procura nessas aves aqui. O criatório deu início a duas compras, né? Do criatório Sítio Lemos, lá do Santa Catarina, do nosso amigo Tito. Iniciamos com um primeiro lote de 12 aves e agora o segundo lote com 9 aves que a gente adquiriu de mini índio, fora os coxamos e fora os projetos que a gente está fazendo. Falar um pouco melhor sobre a raça, né? Sobre a raça não, mas sobre a ave, que é o mini índio combatente, né? Um pouquinho da história dele, de como começou. E conversando com os idealizadores da raça e outros criadores, a gente chega numa conclusão, né? Tentar ser breve, porém é bastante tempo que vem sido criada essa raça, né? Tentado colocar um padrão que há mais de 20 anos, pelo que eu sei conversando, né? Eu mesmo faz 12 anos que eu tento criar um mini índio através de cruzamento, seleção genética. E então, assim, partindo de um princípio, teve dois questionamentos que a gente vai estar mostrando, mas tem vários outros de como surgiu o mini índio, como está sendo surgido. O primeiro deles é que um pessoal do centro do país começou a criar e desenvolver os mini garnizés, onde era o que se tratava, era garnizés extremamente pequenos. E esses criadores, após concluir, né, esse projeto do mini garnizé, que eles chegaram num padrão perfeito, eles conseguiram formar um mini garnizé, eles decidiram criar uma ave combatente miniatura, né, usando propriamente o mini garnizé também, com os galos combatentes, através de inseminação artificial e outros métodos também. E aí começou a entrar em processo o projeto Mini Índio Combatente. E teve outra forma que eu digo que é um pouco mais profissional, que alguns criadores também, amantes de aves combatentes, mas que gostavam de aves miniaturas, que queriam ter uma ave miniatura que fosse padrão combatente galo-mura. E aí eles entraram com uma parte um pouco mais profissional, né, idealizando o mini combatente, o mini índio, com a mesma base histórica do nosso galo mura, que para quem conhece, para quem sabe, o nosso galo mura, ele é a mistura de várias outras raças de outros países, né, de outros continentes combatentes, como o galo malaio, os banquivoides, os azil, né, os tailandeses, e aí entrou nesse padrão galo mura que nós temos hoje aqui no Brasil.
Partindo dessa ideia, os criadores começaram a utilizar para fazer o Minimura, né, o Old Game, né, o Koshamo, Azil, Rajamurgi, o próprio Combatente, né, o Modern Old Game e algumas outras raças que vieram entrando para agregar no mini índio, para formar um galo combatente padrão Minimura. E foi aí que surgiu a ideia, né? Os criadores começaram a criar essa ave mais ali no centro do Brasil, como eu já tinha dito, né? Ali no centro do Brasil foi o mais forte, em torno de Goiânia, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, ali o pessoal criou com força, né? Só que é um ciclo, é uma ave que está sendo assim muito comercializada, fechado entre os próprios criadores, né? Pouco comércio divulgado para fora, poucos criadores que divulgam realmente esse animal. Hoje eu digo com certeza poderia ser uma ave, uma registrada, mais uma raça brasileira, pela quantia de criadores que nós temos em todo o Brasil, né? Porém, ainda ela é pouco conhecida, ela é uma ave remota e que você tem muito pouco acesso e quando você tem acaba sendo um pouco cara. Aqui no sul, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, aqui para nós já era difícil chegar a outros mini combatentes como o mini corniche, o coxamo. Essas aves eram extremamente raras e difíceis e caras de adquirir aqui no sul, né? Então o mini índio nem se falava. Eu, há 12 anos atrás, eu comecei um projeto mini índio combatente utilizando aves mestiças, né, com garnizé e combatentes e usando outras raças também, porque eu não tinha acesso nessas mini combatentes raças como coxamo e mini corniche. Depois de uns anos eu tive a oportunidade de comprar os mini corniche, onde eu consegui fazer alguns cruzamentos para tentar, né, modelar um mini combatente. Não tive sucesso, por causa que até algumas aves saíram bem interessantes, porém o corpo do mini corniche, para quem conhece, né, o mini corniche, ele é uma ave robusta para carne, né, e não é o que a gente quer nos nossos mini índios. A gente quer aves altas, né, aves com padrão mesmo nacional, uma ave extremamente bonita em postura. Então o coxamo foi uma das raízes para dar início no mini índio, né? Fora que o coxamo ele tem as características dele mesmo, que é pouca cauda, né? A gente chama o rabo de camarão, que é aquele rabinho curtinho, a crista muito avantajada, o rosto muito redondo, né? Muito enrugado, muita pele, orelha, barbela, crista. Então foi modelado com muitos anos de processo para chegar no mini índio que a gente tem hoje e que ainda está sendo aperfeiçoado. Cada criador tem um ponto para aperfeiçoar, ou seja, a crista, ou seja, a cabeça, o corpo, o rabo, né, as pernas, mas cada criador ele foca em um objetivo e tenta alcançar, e assim a gente começa a negociar entre criadores para a gente sempre ter aves de boa qualidade, certo? Tá pegando aqui o macho. Como vocês podem ver, esse é o nosso reprodutor, ele é prata, tá? A mesma consistência do galo combatente, né? Que não tem um padrão de cor, nem de altura, nem de peso, o mini índio também tem isso, certo? No galo combatente você vai encontrar os pata branca, você vai encontrar prata, coca, iodo, branco, carijó, caboclo, vermelho. Todas as cores que tem no galo combatente tem nos mini índios também, certo? Tamanho também, vai encontrar vários tamanhos do mini índio também, por conta dos projetos, né? Que ele ainda puxa algumas raças. E o combatente também, né? O nosso combatente no galo muro, ele varia dos seus 2 kg, e 2 kg até os 4 kg. Tem até mais e menos. Então eu já fui criador da raça, então eu também sei um pouco. Podem ver que ele é uma ave que ainda, ele tá na muda, né? Vai crescer ainda bastante rabo nele, mas ainda tá um pouco pequeno. Esse rabo a gente pretende aumentar ele, né? O rosto dele, tentar deixar um pouco mais redondo, o bico um pouco mais curto, mas esse já é um padrão praticamente perfeito. Pouca barbela, pouca orelha, pouca crista, cristinha ervilha, né? Sabe, não foi operada a crista, né? Então ele é um padrão já que dá para colocar no cruzo bem tranquilo, um padrão perfeito que eu digo. Você acertando o cruzo com a fêmea, você vai tirar meninos perfeitos. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu vou estar postando mais vídeos sobre os projetos que a gente tem, sobre os F1s,
A gente está fazendo cruzamento de coxamo com nacional, de mini índio com nacional. Então tem vários cruzamentos, né, ideias e projetos que a gente está fazendo no nosso criatório e a gente vai começar a divulgar agora, né, até para o pessoal que tiver interesse em comprar e adquirir. A gente talvez vai pensar, se tiver bastante comércio, em começar a venda de ovos e aves, né. Por enquanto eu já vendo, mas é somente a retirada aqui, né. Eu moro no Rio Grande do Sul, então a retirada é somente aqui. Mas a gente está pensando em abrir, ampliar esse espaço aí para o Brasil inteiro conhecer os mini índios, certo? Então tá aqui a ave, né? Temos hoje em torno de uns 30 mini índios já, do padrão, seria um padrão perfeito, que a gente diz, né? E a gente vai estar mostrando todos eles aqui nos vídeos, né? Eu tenho aves maiores do que essa, eu tenho aves menores do que essa. Então ele tem o padrão do mini índio, ele não tem aquele padrão total assim, que é todos do mesmo tamanho. Não, ele tem os seus maiorzinho, menorzinho, ainda mais que aqui no criatório eu trabalho bastante com F1, né? Mas tá aqui. Certo, galera? Aguardem o próximo vídeo.